Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas novamente. Nessa aula de hoje a gente vai conversar sobre interfaces, um conceito bem amplo e poderoso de orientação a objetos que envolve a necessidade de vocês saberem, já entenderem o conceito de herança e também de classes abstratas, da palavrinha reservada abstract em Java. Que danado seria uma interface? Talvez vocês todos tenham lidado ou tenham manuseado, manipulado algum tipo de interface. Uma interface não é nada mais do que um ponto de comunicação entre duas partes distintas em um sistema. Um ponto de comunicação, algo que você usa para acessar um determinado serviço. Todos vocês provavelmente já usaram algum aparelho, algum smartphone, algum aparelho celular. E o aparelho celular ele tem uma interface. Essa interface nada mais é do que algo que você acessa os serviços que estão disponíveis, que estão implementados pelo dispositivo. Cada uma dessas partes distintas que usam ou implementam uma interface podem ser exemplificadas dessa forma. Digamos que pessoas usam a interface de sistemas, a exemplo de o Homem de Ferro utilizando uma interface bem diferente do que a gente conhece, ou uma interface de um videogame como de um joystick, ou a interface de um próprio smartphone, como eu tinha comentado para vocês. Além disso, existe a possibilidade de sistemas que disponibilizam interfaces para outros sistemas. São chamadas interfaces de programação de aplicação, ou Application Program Interface, API. Então, todos vocês já devem ter entrado em algum site, em algum sistema, e você tem lá alguma coisa do tipo Sign in with Google, Sign in with Facebook, ou informe. Você clica nesse botão e você pode fazer o sign in, o login naquele determinado sistema, utilizando as suas informações do Google, do Facebook, do Instagram ou de outros sistemas de terceiros. O que é que está acontecendo aí? O Facebook disponibiliza uma interface de comunicação com outros sistemas e o seu sistema que você está implementando, que está fazendo uso do Sign in with Facebook, entrar com o Facebook, ele vai acessar as informações públicas que o Facebook disponibiliza. Então, o que acontece? O sistema A, que quer guardar a informação sua, pessoal, e o sistema B, que já tem essas informações, como é o caso do Facebook ou do Google, os dois entram em comunicação através de uma interface e existe um ponto aí de comunicação que sistema A requisita a sistema B, sistema B responde a sistema A. Outro exemplo de interface entre dois sistemas é quando você usa o seu dispositivo, o seu smartphone, e você coloca lá compartilhar com. Você seleciona um arquivo, uma foto, um vídeo qualquer, e coloca lá compartilhar com, por exemplo, o Google Drive. No momento que você diz compartilhar com o Google Drive, significa que eu estou acessando uma API, uma interface do Google Drive para salvar aquele arquivo em algum lugar. No momento que eu uso o WhatsApp, por exemplo, e disponibilizo, fazer um compartilhamento de vídeo no WhatsApp, eu também utilizo uma interface de programação do WhatsApp para ler o arquivo do meu dispositivo, de um sistema, e disponibilizar em outro sistema o servidor do WhatsApp que vai encaminhar isso para outros aparelhos celulares. Então, são sistemas que conversam também através de interfaces, certo? Nesse conceito, nesses exemplos bem simples, a gente consegue perceber que interfaces têm o utilizador do serviço e o implementador do serviço. Quem está aqui no meio é a interface. Alguém usa e alguém implementa. A interface é como se fosse um adaptador aí no meio, certo? A interface em si, ela não descreve ela só descreve, desculpa, como um determinado serviço pode ser utilizado. Ela não implementa o serviço. Eu só digo como eu vou usar o sistema, mas eu não implemento. Imagine um painel de um carro. Um painel de um carro ele tem um conjunto de serviços, como por exemplo, virar para a esquerda, virar à direita, acelerar, frear, ligar o som do carro, ligar o ar-condicionado do carro, ou mudar a posição dos espelhos retrovisores do carro. O utilizador desse serviço é o motorista. O implementador desse serviço é o motor que está ali por trás. Qual o detalhe? O utilizador desse serviço não precisa conhecer como o motor funciona. De forma alguma, você,
para dirigir um carro, você precisa saber em detalhes como um motor a combustão, um motor elétrico funciona. Você não precisa saber. Você simplesmente sabe e conhece muito bem a interface que aquele carro disponibiliza para você. Como acelerar, frear, apertar a embreagem, passar uma marcha, virar para a esquerda, virar à direita, dar ré, mexer nos espelhos retrovisores e aí por diante. Então, os serviços são definidos na interface, mas a interface em si não faz nada. É como se você tirasse o painel do carro, e o painel do carro sem o motor, sem a implementação, ela não faz nada. O usuário do serviço acessa um determinado serviço através de sua interface. Esse é um conceito extremamente poderoso, por quê? Principalmente porque o usuário não precisa conhecer o implementador do serviço. E lembra lá das aulas do professor Vanilson, que ele falou bastante em alta coesão, baixo acoplamento? Quando você tira as dependências de duas entidades distintas, do utilizador e do implementador do serviço, você está desacoplando as suas entidades. Desacoplando as suas entidades e colocando coesão em cada uma dessas entidades, significa sim que aí você consegue deixar o seu sistema cada vez mais com alta coesão, com baixo acoplamento. Seu sistema consegue ser mais mantível, consegue receber manutenções mais rapidamente. Daí para frente, a gente vai ver como funciona o conceito de interfaces numa linguagem de programação, como a gente está trabalhando com Java. E um exemplo que eu vou trazer é exatamente o mesmo exemplo da aula passada, só que adicionando uma vírgula a mais, adicionando um conceito a mais daí para frente. Lembra que na aula passada a gente trabalhou com o sistema de folha de pagamento utilizando classes abstratas. Lá no nosso exemplo da aula passada, essa classezinha aqui, employee, o empregado, é uma classe abstrata, veja que ela está em itálico aqui, e ela é herdada por três classes concretas: o empregado assalariado, o empregado que ganha por comissão, o empregado que ganha por hora, e o empregado que ganha um salário base mais uma determinada comissão. O detalhe, se eu quisesse alterar esse sistema de folha de pagamento, de tal forma que eu aumentasse ainda mais, colocasse um novo nível de abstração em cima de employee e dissesse o seguinte: numa empresa, uma folha de pagamento, por exemplo, trata de pagar aos seus funcionários, aos seus recursos humanos. Mas numa empresa, eu não tenho somente recursos humanos a pagar. Eu tenho outras coisas a pagar. Eu tenho fornecedores, eu tenho serviços a pagar, eu tenho serviços de terceiros, não necessariamente o capital humano que está empregado na sua empresa. O que é que isso significa? Que eu posso aumentar ainda mais o nível de abstração e colocar uma entidade bem mais abstrata em cima de empregado, como sendo um item pagável. Um item pagável pode ser qualquer coisa, pode ser um empregado, pode ser uma nota fiscal, e uma nota fiscal que venha representar um serviço de terceiros, um pagamento a um fornecedor, por exemplo. As interfaces em orientação a objeto representam um caso bem especial de classes abstratas. Eu vou falar bem devagar agora. E se as classes abstratas tivessem todos os métodos abstratos? Todos os métodos abstratos. As classes abstratas onde todos os métodos são abstratos significa que ela não tem corpo de código nenhum. Significa que ela só descreve o serviço. Lembra do que a gente acabou de falar? Se a interface é algo que descreve como um serviço funciona, mas ela em si não faz nada, será que a gente consegue descrever uma classe abstrata onde todos os métodos são abstratos? E isso é, na verdade, a definição de interface em orientação a objeto. Todo empregado em uma determinada empresa vai receber uma quantia, só que agora a gente vai aumentar o nível de abstração, como eu tinha falado, e colocando um item pagável. E o item pagável vai ser acima de empregado, vai estar acima de empregado. O empregado vai ser um item pagável, assim como um invoice. Um invoice é uma nota fiscal, também vai ser um item pagável. Observem agora como fica a estrutura do sistema. Uma payable é uma interface, e essa interface é implementada, ela não é mais herdada, ela é implementada por invoice e por employee. Observe o seguinte, na nomenclatura oficial de UML, a linha de implementação é uma linha tracejada. A linha de herança é uma linha cheia. Tá vendo? Então, employee está implementando o payable, invoice está implementando o payable. Beleza? Todo o código que eu vou mostrar nesses slides está disponível no link que eu vou apresentar para vocês já já.
Também deixo na descrição desse vídeo. Bom, nesse exemplo, a interface Payable abstrai todos os detalhes de quaisquer classes que representam alguma forma de pagamento. Ou seja, um empregado ou uma nota fiscal, um invoice, vai ser um item pagável. A interface somente descreveria a assinatura dos métodos. Ou seja, a interface não é nada mais do que a declaração de como o serviço vai funcionar, sem a implementação do serviço. É só a descrição do serviço, mais nada. Ou seja, para pensar. Toda e qualquer classe pode ter, na verdade, uma interface dela. Toda e qualquer classe tem uma interface que, na verdade, descreve todos os métodos públicos dela. Certo? Vamos continuar e a gente vai ver o código de como funciona essa Payable, como eu vou estruturar a classe Invoice, é uma classe concreta. E observem que a classe Employee continua sendo uma classe abstrata. Ela está em itálico aqui, não dá para perceber, mas a Employee continua sendo abstrata. Como eu tinha falado, o código de tudo que eu vou apresentar aqui está disponível nesse link que eu deixo na descrição desse vídeo. Bom, vamos definir uma interface Payable. A interface ela é bem simples de se definir. Public, e ao invés da palavrinha reservada class, eu uso a palavrinha reservada interface. Nome da interface, e eu defino essa interface dentro de um arquivo .java do mesmo nome. Observem o seguinte, nenhum método dentro de uma interface vai ser concreto. Ou seja, automaticamente qualquer método que eu defina dentro da interface vai ser abstrato. Ele não vai ter corpo. E eu não preciso colocar, na verdade é opcional, eu colocar a palavrinha reservada abstract. Vejam que agora o double get payment amount não tem parâmetros, retorna um tipo double e por definição ele é público e abstrato. Por definição, eu não preciso colocar public abstract em todo e qualquer método da minha interface. O que é que acontece? Para que eu tenha uma instância dessa interface, eu tenho que forçadamente criar uma classe que a implementa, não mais herda, como a gente falou, de classes abstratas. Interfaces diferentes de classes abstratas não definem construtores. Você não tem como ter construtores de forma alguma, porque as classes concretas é que vão ter seus construtores são as classes concretas que vão implementar cada um dos métodos descritos na interface. N métodos que eu precisar definir na interface. As interfaces também não definem atributos, só que o detalhe, eu posso definir constantes na interface. Constantes com public static final. Public static final dentro da interface permite que eu defina atributos constantes. Quando eu uso final, letras maiúsculas, se tiver mais de uma palavra composta, separa com underline. Beleza? Bom, como a interface também é uma classe abstrata, eu não consigo instanciar, eu não posso criar objetos dela. Na verdade, a definição da interface é só uma forma abstrata indicando a assinatura dos métodos. É o que eu quero dizer o seguinte, ó, eu quero que toda e qualquer classe que implemente essa interface tenha todos esses métodos. Forçadamente, os métodos são abstratos, significam que as subclasses, as classes implementadoras daquele serviço vão ter aqueles métodos. É como se eu dissesse assim, ó, tá aqui um painel de um carro. Todo painel de um carro tem que ter marchas, tem que ter acelerador, freio, embreagem e uma direção. Qualquer carro que eu for criar vai ter que implementar essa interface, ou seja, o motor implementador do serviço vai ter que se conectar com a interface exatamente como a interface define, exatamente como a interface manda, certo? A interface não é nada mais que a descrição de um determinado serviço. Mais uma vez, como eu tinha falado, imagine isso aqui como sendo uma interface, a interface como um conjunto de métodos, acelerar, frear, virar à esquerda, virar à direita. Quem vai implementar é onde eu vou conectar esse joystick aqui, certo? No cabo USB que eu vou conectar esse joystick aí na máquina, no PlayStation 4, que seja, eu vou implementar assim o serviço. O jogo que vai ler esses comandos é que vai implementar o serviço de dirigir um carro efetivamente, certo? Exemplos simples de interface, um controle remoto. Um controle remoto, ele é uma interface. Uma interface pode ter um conjunto de constantes, um aumentar e diminuir volume, como sendo os serviços do controle remoto. Uma interface de um aparelho celular pode ter métodos tipo ligar, desligar e discar, ou ligar para alguém. Cada um desses serviços é implementado de forma diferente, dependendo do smartphone que você esteja utilizando. Ou seja, a definição de uma interface também se aproxima do que a gente conhece como interface gráfica. Quando você aperta um determinado botão, aquele botão está acionando um serviço que está sendo implementado lá pelo seu smartphone ou pela sua televisão que está atendendo ao comando do controle remoto.
A definição de uma interface em Java é feita utilizando, como a gente tinha já falado, interface, public interface, nome da interface, e a classe que vai implementar a interface, ela usa a palavrinha reservada implements. Certo? Então, esse implements aqui permite que a classe tenha todos os métodos, crie todos os métodos de forma concreta de cada uma das interfaces. É possível haver implementação de várias interfaces em uma única classe. Diferente de classes abstratas, quando você herda, você usa o extends, você só pode herdar de uma única classe. Interfaces, é possível você implementar várias interfaces na mesma classe. Ou seja, no final eu vou ter um subtipo, implements, supertipo, supertipo. Posso ter N supertipos separados por vírgula. Detalhe, a interface é um supertipo da classe que está implementando ela. Ou seja, eu posso fazer, lembrando da aula passada, employee, classe mãe, X recebe new salaried employee, um empregado assalariado. Salaried employee, classe concreta, subclasse. Employee é superclasse. Superclasse maior recebe instância da classe menor da sua filha, certo? Esse conceito de interface é bem amplo, principalmente para a gente separar as nossas camadas. Lembram que a gente falou um bocado, foi a aula apresentada pelo professor Van Nilson, quando a gente tem camadas de dados e camadas de negócio. E o acesso dessas camadas é feito da camada de negócio para a camada de dados, nunca ao contrário. A camada de negócio pode estar separada da camada de dados através da definição de uma interface. Vamos deixar esses detalhes de camadas com interfaces para a próxima aula. Por enquanto, a gente vai entender a sintaxe de como se define uma interface em Java. Beleza? E eu vou retomar esse conteúdo mais para frente. Então, como ficaria a classe invoice? A classe invoice seria uma classe concreta. Veja que eu não tenho a palavrinha reservada abstract nela. Então, a minha classe invoice, ela implements payable. No momento que eu faço isso aqui, implements payable, forçadamente, eu tenho que ter uma implementação do método getPaymentAmount, assim como um método concreto. Então, tem um corpo no método. Uma representação simples de uma invoice, de uma nota fiscal, eu vou ter o número da nota fiscal, a descrição dela, a quantidade de itens que tem naquela determinada nota e o preço por cada item. De uma forma bem simplista, tá, pessoal? Isso é um exemplo de código do livro Java como Programar, de Deitel, capítulo 10. O construtor da classe inicializa os meus atributos e os métodos setter aqui são invocados como validação, ou seja, eu não posso ter uma quantidade negativa, nem eu posso ter um preço por item também negativo. Então, esses métodos de validação estão disponíveis no código, mas não estão no slide. E aqui também eu crio um método toString, só para facilitar a transformação, a representação dessa classe, do objeto dessa classe de forma textual, para que a gente consiga imprimir isso na tela, se for o caso. Beleza? Lá na nossa classe Employee, agora observem um grande detalhe. A classe Employee, ela é abstrata. Se a classe Employee ela é abstrata, significa que ela pode ter métodos abstratos. Vê o que acontece aqui. Public Abstract Class Employee Implements Payable. Payable tem um método abstrato e somente um método. Poderia ter N, mas somente um método definido como abstrato. E essa classe Employee não define esse método. Cadê o método getPaymentAmount que a gente tinha acabado de falar aqui na classe Invoice? A classe Invoice é concreta, mas a classe Employee pode continuar sendo abstrata. Se vocês lembrarem da aula passada, a classe Employee era abstrata justamente no método que calculava os vencimentos de um empregado, o salário do empregado. E se agora eu estou considerando que o empregado é um subtipo de payable, significa que o empregado é um item pagável, os vencimentos dele são calculados a partir do método getPaymentAmount. Estou trocando aí o earnings, o método de vencimento, pelo método getPaymentAmount. E o método não existe aqui. De propósito, a gente não implementa o método getPaymentAmount, ou seja, ele continua abstrato. Por isso que a classe é abstrata.
Por isso que a classe está aqui definida como abstrata, apesar de não ter nenhum método abstrato. Por quê? Ela continuou mantendo o método oriundo de Payable como sendo abstrato no corpo dela. Aqui eu tenho um construtor simples que inicializa. Lembrem-se que se a classe é abstrata, eu também não consigo fazer new employee, ou seja, eu tenho que forçadamente ter uma subclasse de employee concreta, que implementa o método abstrato desta classe que veio lá da classe Payable, lá da interface Payable, desculpa. Certo? Como ficaria o código do seller de employee? Public class, agora classe concreta, não tem abstract, tá? Public class seller de employee extends employee, ela herda de employee. Significa que o empregado assalariado, o seller de employee agora, esse carinha aqui que é concreto, tanto é um empregado, quanto também é um item pagável, um invoice. Vem lá de cima. Então a hierarquia está sendo seguida de tal forma que o empregado assalariado também é um item pagável, é um payable, certo? Se vocês lembram lá do código, ele tem um salário semanal, é só para trazer a semântica americana, né? Eles pagam por semana, então eles consideram um salário semanal. Eu tenho um construtor que chama o construtor da classe mãe, primeira linha de código do construtor sempre invoca o construtor da classe mãe, e esse cara chama um setter de validação, um set weekly salary que verifica se o salário não é negativo, faz uma validação aqui. E agora sim o método getPaymentAmount é concreto. Nada mais faz do que retornar o salário. Como esse cara é um empregado assalariado, o valor que ele teria a receber, o item pagável, o custo dele seria exatamente igual ao salário. Então eu só faço this.getWeeklySalary. Não faria muita diferença se eu fizesse return this.weeklySalary ao invés de chamar o getter diretamente. E aqui eu tenho um métodozinho toString para fazer uma representação textual do objeto e no momento que eu estiver testando ou usando essa classe, eu puder imprimir esse objeto, beleza? Como ficaria um exemplo de código de uso dessas duas classes aí, tanto a classe Invoice como a classe Seller de Employee, que são as classes concretas, como ficaria esse exemplozinho de código usando polimorfismo? Com polimorfismo agora, vê o que vai acontecer. Payable Interface Test, uma classe bem simples que tem um método main, public static void main. Eu estou criando aqui um array de itens pagáveis. Payable objects, new payable. Cuidado para não confundir esse new payable aqui. Não é new na interface, tá pessoal? É um new de itens pagáveis. É um array de itens pagáveis de 4 posições, onde cada posição é nula. Em cada posição eu preciso inicializar com um objeto do tipo pagável. Como a gente colocou invoice e seller de employee, eu consigo instanciar esses caras. Então, payable objects na posição 0 recebe new invoice, na posição 1, new invoice, na posição 2, new seller de employee, na posição 3, new seller de employee. Então, eu tenho 4 objetos. Seller de employee herda de employee que implementa a interface. Lembrem disso. E aqui eu vou imprimir todo mundo polimorficamente for tipo da interface. Como é que eu recebo o tipo da interface? Se essa variável é do tipo dessa interface, significa que com essa variável eu só consigo acessar os métodos que estão definidos na interface. É nesse momento que eu desacoplo por completo o implementador do usuário. Observem que o implementador da interface vai ter um conjunto de serviços e o usuário, que é essa classe, que eu estou simulando o usuário como sendo esta classe, ele só vai conhecer a definição da interface. Eu não precisaria conhecer em nenhum momento a definição das classes invoice ou seller de employee. Certo? Por acaso, nesse exemplo, eu estou instanciando aqui, mas eu poderia tranquilamente estar dentro de um método, o método receber uma instância de um payable, e essa instância de um payable poderia ser tranquilamente qualquer instância de uma subclasse que implemente aquela determinada interface. E aqui eu estou mandando imprimir system.out.printf, %s. Esse cara vai ser substituído por esse atributo número 1, esse cara é o atributo número 2, e parâmetro número 3.
Então, o primeiro %S vai para esse número 1, o segundo %S aqui vai para esse número 2, e o terceiro %, na verdade, que é %,.2f, vai para esse parâmetro 3. Deem uma olhada melhor como funciona o printf. A API do printf é bem interessante para você formatar a saída de código. Agora, ó, com current payable, o nome da minha variável, eu só consigo acessar o método público disponível na interface. Eu só consigo acessar o getPaymentAmount. Qual o detalhe? Se eu estou na posição 0, o getPaymentAmount a ser invocado vai ser o de invoice. Se eu estou na posição 2, o paymentAmount a ser invocado vai ser de seller de employee, daquele objeto que implementa a interface. Espero que tenha sido claro. Mais uma vez, o código está disponível para todo mundo navegar, executar e dar uma olhada. O mais interessante do uso de interfaces é como a gente consegue desacoplar por completo duas entidades, um implementador e um usuário desse serviço, sem que ambos se conheçam, a não ser a própria interface. O implementador segue a interface como um contrato e o usuário utiliza aqueles serviços também como um contrato. A interface vai servir como um contrato entre duas entidades. Beleza? Se ficou alguma dúvida, vamos interagir lá no nosso grupo do Telegram. Vamos interagir e tirar qualquer dúvida em relação a isso. Mas a gente ainda vai falar um bocado sobre interfaces e estruturação de sistema em camadas. Valeu, galera! Vai deixando o teu like para eu saber que você está assistindo esse vídeo e está acompanhando o nosso curso. Grande abraço, até mais.